Voltei, pessoal. Tive que parar, né? Mãe ligando, aí você tem que atender. Atenda a sua mãe, suas crianças, adolescentes e adultos que estão vendo esse vídeo. Bom, a gente é parada em referencial, né? Eu não vou nem falar muito, tomar muitos exemplos, tá? Eu já vou falar agora sobre o quarto conceito, que é tempo. Exatamente, tempo. Finalmente você vai entender o que é tempo na física, tá? Bom, o tempo aqui eu vou dispensar apresentações no sentido de escrever. Eu vou explicar para você utilizar grafias específicas e a gente vai definir tempo a partir disso, certo? Bora lá. Tempo a gente aceita como algo sem conceito. É algo primitivo, é uma coisa, é tal como você. Eu chego em você e falo: você sabe o que é um ponto? E você me fala naturalmente: pô, eu sei o que é um ponto. O que é um ponto? Eu te pergunto. Aí tu vai falar: poxa, um ponto é um ponto. Tu vai falar isso, né? Tu vai falar: um ponto. Tu não sabe o que é um ponto? Tá maluco? É um ponto. Aí o que você pode fazer para mostrar o ponto é pegar a caneta ou alguma coisa que consiga desenhar, vai chegar em alguma superfície e vai empurrar a caneta contra o papel, ou vai fazer uma bolinha e vai falar: isso aqui é um ponto, cara. Tá vendo o que é um ponto? Isso aqui é um ponto, não sabe o que é um ponto? Isso é engraçado, porque, para quem não sabe, matematicamente falando, nós não conseguimos definir o que é um ponto. Um ponto é um conceito já na nossa cabeça, que a gente já tem embutido. Então, basicamente, é um conceito que se chama axioma, que não pode ser definido, apenas apresentado. Então, tal como um ponto é um axioma, o tempo é um axioma na física, ele não é definido. A gente não consegue dizer o que é tempo, mas a gente consegue entender o que a gente entende como tempo. Por exemplo, a gente entende tempo na física como uma sucessão de acontecimentos. Por exemplo, eu vou te explicar agora como que tu entende isso. Quando a gente fala: já são 3 horas da tarde. Quando eu falo 3 horas da tarde, primeira coisa que você pode pensar: 3 horas. O que é horas? Grandeza de tempo. Ou seja, a gente define tempo. A gente consegue, então, quantificar um tempo. Mas como que a gente consegue quantificar o tempo se eu não sei o que é tempo? Então, o que a gente faz? Quando a gente fala 3 horas, a gente define em relação à rotação do planeta. A gente entende que, para aquela grandeza que eu adoto horas, minutos, segundos, é exatamente essa coisa que eu defini, essa grandeza que eu adotei para o tempo, eu entendo como, dado exatamente a sucessão de eu olhar no céu aqui o Sol aparecer, uma sucessão de acontecimentos astrológicos, mas que tem a ver com a rotação da Terra, eu defino então uma passagem de acontecimentos, uma passagem do tempo. Então é como eu estivesse te dando a localização no tempo, em que instante do tempo você está, entende? Então, por exemplo, uma forma melhor de eu falar isso é, por exemplo, além desse número de rotações, eu imaginar a seguinte coisa: tem um jogo de futebol. Esse jogo de futebol tá jogando lá dois personagens, Mateus e Alexandria. Esses dois personagens, aí eu falo a seguinte coisa: Mateus ele chutou a bola e deu gol. Após 2 segundos, Alexandria marcou outro gol. Então, o que significa isso? Observe, após 2 segundos. Então, a gente quantifica o tempo, a gente fala 2 segundos para indicar uma passagem de acontecimentos. Ou seja, após essa coisa que eu chamo de 2 segundos, aí essa quantização de tempo que a gente sabe que, parando para pensar, 2 segundos é muito rápido. Por isso que a gente não sabe o que é 2 segundos, mas a gente sabe o quê? Que 2 segundos é muito rápido. Então, o que acontece? Eu consigo me localizar no tempo. Quer dizer que Mateus deu gol 2 segundos depois, que é muito rápido, Alexandria deu outro gol. Como é possível? É basicamente isso que é instante de tempo. Instante de tempo é onde você se localiza determinado um certo intervalo de tempo. Aí o intervalo de tempo aqui é desde que começou o jogo. Ou seja, nesse caso que eu falei, a origem dos tempos
que é tipo o ponto inicial do tempo que eu tô falando, é quando o Matheus deu o gol. Quando o Matheus deu o gol, 2 segundos depois, ou seja, 2 segundos mais 0, em que o instante de tempo inicial é o instante exatamente que o Matheus marcou o gol, ou seja, o acontecimento que o Matheus marcou o gol. 2 segundos depois, a Alexandria marcou outro gol. Como é possível? Não sabemos. Tirei da minha cabeça. Então, isso aí se chama instante de tempo. Então, vamos lá. Quando eu te falar instante de tempo, é uma parte fracionada de um certo intervalo de tempo. É basicamente, entre certos acontecimentos, tem um instante de tempo ali, tem uma localização no tempo, tem um certo acontecimento específico, certo? Intervalo de tempo é o quê? É exatamente essa sucessão de instantes de tempo. E a partir disso, a gente calcula o intervalo de tempo. Então, a gente não consegue definir o que é não consegue definir o que é tempo, mas consegue definir um intervalo de tempo, que a gente apresenta pela letra delta. Delta é uma letra grega para representar intervalo, e a gente coloca t para indicar que essa grandeza tempo. Claro que eu posso colocar delta t, delta o, posso colocar qualquer letra e falar que essa letra representa o tempo, tá? Nesse caso, geralmente você vê delta t. E isso aqui é exatamente a subtração, que é para indicar o quão longe uma coisa está da outra, exatamente instante de tempo. Delta t aqui, que é um intervalo de tempo, tá? Isso aqui é intervalo de tempo. Tá bom? Então, é basicamente assim. Bora dar uma ideia aqui. Eu vou dar uma ideia para vocês. Bora lá. Eu vou te dar a seguinte ideia. Qual é a seguinte ideia? Vamos falar aqui, a partir do momento que começou o jogo, essa é a origem dos tempos. Então, T0 igual a 0, certo? 0 segundos. Ou seja, desde que começou o jogo começou em que? Estava o relógio marcado em 0 segundos, pô, começou o jogo. Aí, esse valor aqui vai começar a aumentar. E no instante de tempo T, eu vou falar T1, foi marcado o primeiro gol. E o primeiro gol, ele aconteceu em que tempo? Aí, nesse caso, eu vou colocar... Na verdade, em vez de ser o tempo, a grandeza em segundos, como eu estou falando de um jogo de futebol, eu vou colocar em minutos, 0 minutos. Então, o instante de tempo T1, que é exatamente a localização do tempo do primeiro gol, desde que começou o jogo, vai ser em 20 minutos. E vai ter outro gol marcado pela mesma equipe em 40 minutos, no tempo 40 minutos. Então, o que eu estou fazendo aqui na prática? Eu estou pegando um eixo, definindo um eixo. Aí eu vou falar que esse eixo é o eixo do tempo. Eu defino que ele está na grandeza de minutos. Aí eu represento pela letra M. Eu falo que eu tenho um instante de tempo inicial, que é exatamente 0. E a partir disso, eu vou ter o quê? Os valores em minutos. Aí eu vou ter aqui 20. E vou ter mais para frente lá 40. Lembrando que está em minutos. Esse aqui é o instante de tempo T1, que foi marcado o primeiro gol. O instante de tempo T2. Então, qual é a distância? Ou seja, qual é o intervalo de tempo? Quanto tempo variou? Quanto tempo aumentou de um intervalo para o outro para que seja marcado o gol? Observe que o intervalo de tempo foi T2 menos T1. Basta eu subtrair T2 menos T1. Que é a mesma coisa de eu pegar todo esse segmento aqui, T2, que representa desde que começou o jogo, o intervalo de tempo que foi marcado o primeiro gol. Eu pegar o intervalo de tempo T1, que é exatamente esse tamanhozinho aqui, e subtrair. Observe que ao subtrair, eu obtenho aqui esse segmento, que é exatamente o intervalo de tempo, que é o quanto separa esses dois acontecimentos. E aqui, nesse caso, vai ser 40 menos 20, que é 20 minutos. Ou seja, a partir de 20 minutos de intervalo de tempo, entre um gol e o outro foi marcado. Ou seja, com o intervalo de tempo de 20 minutos, foi marcado esses dois primeiros gols aí, né? Isso aqui é tempo, tá? O intervalo de tempo, instante de tempo. Definimos isso a partir da seguinte da seguinte ideia. Quinto conceito: movimento e repouso. Movimento e repouso. Aqui é um conceito muito importante, que é exatamente o que eu estava falando para vocês. Aqui é que a gente vai definir como que vai funcionar o jogo, tá? Esse vídeo, para não demorar muito, eu vou fazer ele até variação
do espaço e distância percorrida, né? Eu só vou falar isso, variação do espaço e distância percorrida. Porque a partir daí, que é basicamente velocidade de escala média, né? Eu vou falar sobre velocidade de escala média. E velocidade de escala instantânea eu não vou trazer. Porque a partir daí eu já vou trazer junto com o assunto, tá? Eu acho que é melhor trazer junto com o assunto. Então, esse vídeo vai até movimento e repouso, espaço. Esse movimento vai até velocidade média, tá? Esse vídeo aqui vai até velocidade média. E os próximos vídeos eu já vou trazer os conceitos junto com os assuntos já, tá? Bom, o que é movimento e repouso, né? Na física, a gente vai dizer que movimento é definindo um eixo, definindo um corpo, um referencial. Um corpo vai alterar a sua posição, ou seja, ele vai se mover em relação a alguma coisa, ou seja, em relação ao referencial. Então, adotado um corpo, um conjunto de corpos, que eu vou definir as posições de outros, eu vou notar que esses outros corpos estão alterando sua posição conforme o passar do tempo. Então, bora lá. Esse primeiro conceito eu vou colocar aqui com a bolinha 1, bolinha 2. Agora, eu vou definir esses conceitos. Movimento. Dado um ponto material, ou seja, eu não me preocupo no movimento com as dimensões do corpo, tá? No estudo físico. Um ponto material. E eu vou escrever aqui o que significa estar em movimento. Lembrando que depois desse vídeo eu já vou trazer exercícios, tá? Depois desse vídeo aqui eu vou trazer exercícios. Eu normalmente faria esse vídeo com exercício, porém, como é a introdução à física, aqui não vai ter exercícios, tá? Eu vou fazer essa introdução, aí não vai ter exercícios, mas... na verdade nem vai precisar de exercício, né? Quer dizer, por enquanto. Bom, então, vamos lá, voltando, né? Voltando, a gente vai estar falando o que é movimento. Então, o que é movimento? Dado um ponto material, ou seja, adotando uma modelo de ponto material, que é pegando um corpo, desprezando as dimensões físicas dele, concentrando toda a massa em um certo ponto do corpo, tá? E o corpo, né? O corpo virou pontinho. Dado um ponto material, eu digo que esse ponto material está em movimento, ou seja, que esse corpo está em movimento em relação ao referencial, ou seja, um conjunto de corpos para definir a posição um do outro, quando sua posição varia com o tempo em relação ao referencial. Ou seja, dado um intervalo de tempo, definido esse intervalo de tempo, definindo esse referencial, ou seja, o corpo, cujo ele vai observar o movimento desse outro em relação a ele. Se esse corpo, esse segundo corpo que está se movimentando, alterar sua posição naquele eixo que eu disse, então ele está em movimento. Agora, segundo conceito aqui, conceito muito importante. O que é repouso? E a gente vai escrever aqui agora o que é repouso.
Bora lá, pessoal. O que é repouso? Então, repouso é basicamente a antítese, ou seja, o oposto do que é ponto material. Se ponto material altera a sua posição, repouso, que é estar parado, essa ideia primitiva, é exatamente ele não alterar a posição. Sendo que o que acontece, gente? Porque eu falo toda hora, essa ideia primitiva tá errado falar parado. Porque em relação, lembra, aqui tem um detalhe muito importante que ele tá falando em relação ao referencial, e toda hora eu tô falando em relação ao referencial. Porque é a seguinte coisa, existem movimentos físicos que se eu adotar o observador, o que é o observador? Esse referencial. Esse referencial cujo vai ser definido as posições dos outros corpos em relação a ele, você pode estar parado, enquanto você está em movimento para outra coisa. Olha só que doido. Por isso que o movimento é relativo. Você está se movimentando é um ato relativo. Como assim? Por exemplo, a Terra está se movimentando. A Terra está se movimentando. E a gente não sente, né? A Terra ela está se movimentando. A gente sabe que a Terra ela faz um giro de rotação em torno do seu próprio eixo. É um eixo imaginário, né, em torno dela mesmo, de 24 horas. E por que eu não sinto? E isso que faz provocar a sucessão dos dias, né? Que é exatamente o Sol é fixo na posição da galáxia em relação a gente, né? A gente imagina assim. Então, como que existe noite e dia? Essa noite e dia, que é essa escuridão que surge, é exatamente a passagem, é exatamente esse movimento de translação que surge do Sol em torno da Terra. E esse movimento de rotação, o movimento de translação em relação à passagem das estações do ano. Já o movimento de rotação dos dias, né? Bora falar geograficamente certo, né? Mas essa exposição solar e o aparecimento da Lua, que é o nosso satélite natural, essa diferenciação ocorre de acordo com o estado de movimento. Ou seja, a Terra, em relação a alguma coisa, ela altera seu estado de movimento. Nesse caso, a Terra, ao girar em torno de si mesma, ela está em movimento em relação a alguma coisa, a um certo eixo. E em relação a gente sente como se estivesse em repouso, né? Que a Terra não se move. Eu nunca vi a Terra se movendo na minha frente. Então a gente tem essas ideias, né? Então é por isso que a gente nunca pode falar que algum objeto está parado, ou seja, existe repouso absoluto. Na verdade, repouso é relativo. E essa ideia você vai entender melhor quando for fazer exercício. Você vai começar a falar, faz total sentido, cara. Total sentido. Eu nunca parei para pensar nisso. E quando você for fazer exercício, vai entender isso, tá? Então, como eu disse, eu vou trazer esse vídeo. Vou trazer esse vídeo aqui, é um conceito mais inicial da coisa. Como eu disse para você, você não vai se preocupar ainda com essas ideias. Repouso, por que acontece, o que é exatamente, não. Você só vai entender, repouso não altera a sua posição conforme passa do tempo em relação ao referencial, certo? Apenas isso. Depois que a gente vai entender o porquê dessas coisas, que é em dinâmica, tá bom? Então, a priori, é isso daí. Movimento e repouso, tá? A gente define isso daí. Agora, o que eu vou definir para vocês é o que é trajetória, né? O que é trajetória e depois o que é espaço. Definindo isso, a gente termina aqui a nossa introdução à física, introdução à cinemática, na verdade, né? Conceitos iniciais, e a gente começa exatamente o estudo utilizando bastante matemática, tá? A gente começa com matemática e começa a definir as coisas, como que vai ser, tá? Então, bora lá. O que é trajetória agora? É o nosso próximo conceito. Trajetória. Bom, quando a gente pensa em trajetória, a gente pensa a seguinte coisa, né? No dia a dia, trajetória. Eu tava indo em trajetória a ele. Bom, é basicamente outra forma de a gente dizer que eu tava indo em direção a ele, né? Quando a gente para e pensa, eu tava indo na direção dele. Mas a gente sabe que direção não é a mesma coisa que trajetória. Agora, por que direção não é a mesma coisa que trajetória, né? Bora parar e pensar. Por exemplo, eu tenho uma mosca e ela está se movendo. Essa aqui é a primeira posição da mosca em relação a mim. Eu estou observando a mosca, ela ocupa exatamente, ela está nesse quadradinho. Depois dessa mosca ela se move, ela está aqui, ó, nesse outro quadradinho. Observe que se eu fosse marcar todas as posições que a mosca ocupou e desenhar a trajetória dela, ou seja, como ela se moveu de um ponto para o outro,
Isso é trajetória, é como ela se moveu de um ponto do outro. E com isso, eu faço uma linha. Se eu faço, por exemplo, a mosca ela se move assim, ela fez todo esse zigue-zague para chegar no ponto B. Observe que as posições são posições distintas, porém, e se eu fizesse assim, essa trajetória é a mesma aqui de baixo, as posições são a mesma? As posições são a mesma, né? Ela parte de A para B, não mudou nada. O que mudou foi o quê? Essa linha, como foi o movimento dela. Ou seja, isso é a trajetória, é a linha que descreve o movimento de uma coisa em relação ao referencial. Então, por exemplo, a mosca ela pode ter ido feito esse zigue-zague, ela podia ir reto assim, ela poderia ter ido reto, ela poderia ter feito esse caminho assim, ela poderia ter feito assim, ó, chegado em B, ela poderia ter dado essa volta completa e chegado em B. E isso aqui é exatamente o que? O desenho, a parte é a linha que descreve todas as posições que a mosca ocupa. Ou seja, é a linha que descreve ela em relação ao referencial. Isso é trajetória. Então, bora lá. Vou colocar 3 aqui para indicar que é uma repetição, tá? Para eu não ter que escrever o nome de novo. Trajetória de um ponto material bora lá. Bom, então trajetória de um ponto material em movimento, que se move, é a linha que ele descreve em relação ao referencial. Caso o ponto material esteja em repouso, ou seja, não altera a sua posição, logo sua trajetória é o próprio ponto. Concorda comigo? Faz total sentido, né? Trajetória é bem simples de se entender. Agora, é isso que eu queria falar para vocês. Por que eu falei sobre essa diferença de referencial? Imagine a seguinte ideia, que é a ideia que o livro do Tópicos de Física ele traz. Essa ideia eu gosto muito dela. Imagine só essa ideia aqui, ó. Eu vou tentar desenhar o que eu estou querendo aqui. Não sei se irei conseguir. Porque eu sou péssimo desenhista. Tá? Sou um péssimo desenhista. Também faz tempo que eu não desenho. Então isso não me ajuda. Bom, isso aqui, pra quem não sabe o que era pra ser um foguete, tá? Era pra ser. Um foguete não, mas uma coisa que voa. Era pra ser um avião, né? Mas tudo bem. E aqui tem a hélice dele, né? Que é a hélice dele girando. Enfim. Bora lá, pessoal. Ah, ficou até bonitinho. Não ficou tão feio, não. Enfim, bora lá. Você vai entender a seguinte coisa. Vamos imaginar que eu tenho um avião voando e eu tenho a seguinte hélice dele. E vamos falar que eu desenho a ponta da hélice dele com um lápis. Desenhei, certo? Eu desenhei. A hélice dele é branca, totalmente branca, eu consigo ver.
eu desenhei exatamente uma ponta da hélice totalmente preta. E esse avião ele começa a se mover, certo? O sentido de movimento está para a direita. E a gente vai tentar descrever qual é a trajetória desse ponto P em relação a duas coisas. Primeiro, em relação ao observador, cujo está olhando exatamente na horizontal, certo? Esse ponto P. E a gente vai fazer o ponto em relação a um referencial que está lá embaixo na Terra. Tá? Olhando isso. Bora ver. Olha só. Se a gente pega exatamente um referencial, ou seja, um corpo qualquer, cujo está olhando a seguinte coisa. Deixa eu ver como que eu posso falar aqui para você. Esse referencial está dentro do avião. E ele olha esse ponto P. Qual é o movimento que o ponto P, a trajetória que o ponto P, quais são as posições que ele vai ocupar em relação ao cara que está dentro? O cara que está dentro do avião, ele vê a hélice fazer um movimento circular, de forma de circunferência, onde o ponto P uma hora vai ocupar aqui, outra hora vai ocupar aqui, outra hora vai ocupar aqui, aqui, e vai perceber que esse movimento se repete. Perdão. E vai perceber que esse movimento se repete. Então, o ponto P, ele faz a seguinte trajetória, ou seja, ele ocupa todo esse espaço aqui que está desenhado, formando essa circunferência. Então, isso aqui é a trajetória do ponto P para uma pessoa que está dentro do avião. Mas para um referencial que está fora do avião, olhando o avião se movimentar, o ponto P não vai fazer apenas esse movimento. Por quê? Porque a gente sabe que está em forma de circunferência, realmente. Mas o ponto P, como o avião está se movendo para a direita, o ponto P, uma hora que a hélice vai estar aqui, aí daqui a pouco o ponto P vai estar aqui, ó. O avião ele vai estar mais para a direita. Vamos falar aqui. Vou dar uma copiada aqui para você entender, ó. Você vai entender agora, ó. O ponto P em relação a alguém que está dentro do avião se move assim, de forma constante. Nunca muda. Essa é a trajetória dele. Agora, olha só que coisa. Se eu pego alguém que está olhando o avião, assim, na horizontal, né? O avião se mover. Agora a hélice vai estar girando em uma outra posição, né? Bora lá. A hélice vai estar em uma outra posição aqui. Nesse caso, em vez da hélice estar exatamente naquela posição, ela vai estar, sei lá, para baixo. A hélice pintada, né? Que tem um ponto P. O ponto P vai estar aqui. No entanto, observe que como ele está se movendo para a direita, se eu fixo onde ele estava, ou seja, eu fixo exatamente onde o ponto P inicial estava, esse ponto P ele se encontra em um certo movimento do ponto P inicial. E eu faço isso de novo, e assim de novo. Observe que o ponto P vai fazer o seguinte movimento. Ele vai fazer um movimento helicoidal. E o avião vai estar partindo para a direita. Então, observe que para alguém que está na Terra, o movimento da hélice, a trajetória da hélice é um movimento circular dela, mais o movimento para a direita do avião. E a composição, a junção desses dois movimentos, faz com que uma pessoa que está olhando para a direita veja que o ponto P se move assim, ó, em forma helicoidal. Então, observe que, como eu disse para você, o movimento que ele faz em relação ao referencial é diferente de outro movimento que ele faz do referencial. Isso vale estar em repouso e não estar em repouso. Por isso que é muito importante entender o que é trajetória, tá? Entender o que é referencial, tá bom? Então, é como eu tivesse exatamente o que, gente? Eu tivesse um olhozinho aqui, ó. Um olhozinho aqui. Vendo isso daqui. Esse olho ficou muito perturbador. Meu Deus do céu. Eu tenho que aprender a desenhar um olho. Calma. Como eu tivesse um olho aqui. Meu Deus. Eu vou aprender a desenhar um olho. Eu juro. Eu juro não, né? Não posso prometer, é pecado, mas... eu vou aprender a desenhar um olho. Aí como eu tivesse um olho, exatamente, que é o corpo, olhando na direita... aí olha esses dois movimentos, o avião indo para a direita e o ponto P se movendo de forma de circunferência.
Sendo que se eu comparo onde o ponto P estava inicial, como o avião está indo para a direita, o avião não ficar parado na mesma posição, esperando o ponto P girar apenas assim, o ponto P já vai estar, o avião vai estar com o corpo dele mais para a direita, e o ponto P vai estar em uma posição mais abaixo, em uma posição diferente da posição inicial, ou seja, é como se tivesse o ponto P aqui, aí como o avião está indo para a direita, o avião foi um pouquinho mais para a direita, aí o ponto P vai estar agora girando aqui, ó, tá vendo? Aí a composição desse movimento cria esse movimento helicoidal. Nesse caso, esse movimento que eu desenhei anteriormente, né? Certo? Isso é a trajetória, tá bom, pessoal? Então, essa é a ideia de você imaginar como alguma coisa se move, tá? É como se você estivesse assistindo de camarote. Bom, agora, por fim, para finalizar finalmente, a gente vai falar sobre o que é espaço. O que é espaço? O que é espaço, afinal de contas, né? Espaço pode se confundir muito com o que é trajetória, mas a gente vai definir direitinho o que é espaço. Bora lá, eu vou escrever o que é espaço aqui agora. Bora lá, pessoal. O que é espaço? Espaço de uma partícula é a grandeza que determina sua posição em relação à trajetória. Posição esta dada pelo comprimento do trecho da trajetória compreendida entre a partícula e o ponto O. Esse ponto O se chama origem do espaço. Tal como a origem dos tempos que eu falei, que é a localização de algum acontecimento. Nesse caso, o acontecimento, a origem do espaço é exatamente como se diz, um certo acontecimento inicial, uma certa posição inicial, é isso que eu digo. Acresce sinal positivo ou negativo. Bora ver então o que é. Vamos imaginar que eu tenho uma partícula cuja ela se move fazendo essa trajetória aqui, ó. Não era para ser essa, mas tudo bem. Fazendo essa trajetória aqui. Ai, senhor, calma aí, pessoal. Fazendo essa trajetória aqui, pronto, perfeito. Ficou melhor. E ela vai fazer essa trajetória, o que vai ser o espaço. A trajetória é basicamente essa linha só. É basicamente eu falar que aqui se move um ponto, né? Aí eu vou escolher aqui, nesse caso, como se fosse uma bolinha, tá? Só para questão de gráfica, de desenho mesmo. Essa bolinha ela tá se movendo.
certo? E essa bolinha aqui, ela tá se movendo, beleza. O que é o espaço? O espaço é a seguinte coisa. Essa é a trajetória, que é a linha que ela descreve conforme passar do tempo, certo? Nessa trajetória, eu vou adotar uma grandeza nela. Ou seja, eu vou falar que isso aqui é o espaço. E que esse espaço vai ter uma certa grandeza, metros. Então isso quer dizer o quê? Que eu estou conceituando quem é isso aqui como se fosse uma reta, né? Ou seja, eu estou atribuindo posições métricas à trajetória. E eu vou determinar posições nela. Eu vou determinar a posição no instante T1, ou seja, e no instante T2. Onde eu vou falar que a bolinha ela se move a partir dessa posição aqui, desse ponto O. Esse ponto O é a origem do meu espaço, é onde que minha bolinha começa a se mover. E eu vou falar que ela acontece no instante tempo T0 igual a zero, ou seja, a origem dos tempos. Ou seja, eu começo a contabilizar que a minha bolinha ela se move a partir daqui, que é de 0 segundos. Eu vou considerar que aqui está em segundos, tá? Que é o Sistema Internacional de Medidas. O que acontece? Esse tamanhozinho aqui, é exatamente o primeiro espaço, é a primeira posição da minha partícula. Eu vou chamar de S1. Em relação ao mesmo ponto, isso aqui é uma posição S2. Essa diferença, se eu pegar o tamanho S2 menos S1, ele me dá a variação do espaço. Então, a variação do espaço é exatamente S2 menos S1. Tal como a variação do tempo, a variação do espaço é o quê? Então, o espaço é eu pegar a trajetória, definir uma grandeza na trajetória com sinal positivo ou negativo, certo? Então, quando eu faço assim, ó, que aqui é como se fosse o zero, que é a origem do espaço, e vai para cá, quer dizer que os valores aqui das posições já aumentam. Então, quer dizer que aqui é positivo e aqui é negativo. Se a minha bolinha ela fosse para a esquerda, ela estaria ocupando posições, valores negativos, tá bom? Isso é espaço, eu pegar uma trajetória, atribuir grandeza a ela, acrescido de um sinal positivo ou negativo relacionado ao comprimento do trecho. O comprimento do trecho é exatamente esses tamanhos aqui, tá? Que eu falei aqui. Aqui quando ele faz S2 menos S1 é o tamanho disso. Como tá em metro, eu posso pegar essas posições aqui com valores de metros. Na prática, você vê isso aqui que se chama variação do espaço, isso aqui se chama variação do espaço, tá? Variação do espaço barra deslocamento escalar, é outro nome, tá? Outro nome para isso. Você vê isso aqui no dia a dia, sabe como? Num trecho reto do dia a dia, quando você tá de carro andando com seu pai, eu não sei se você já percebeu, existem umas placas que se chama quilômetro 20, quilômetro 10. Então, em relação a alguma coisa, a um ponto inicial de origem dos espaços, quer dizer que você está no quilômetro 10, ou seja, uma certa posição em relação a alguma coisa. Entendeu? Isso é uma forma de metrificar de espaço, de saber o quanto você está, onde você está, tá? E na trajetória, conforme a trajetória. Então, isso aí é variação do espaço, tá, gente? Que é variação do espaço é mudar a sua posição, mudar seu espaço. Seja ele positivo ou negativo. Então, você andar negativo é engraçado, né? O que seria você andar negativo? Seria você ir falando que o sentido positivo do espaço está para cá, ou seja, que os valores das posições aumentam para a direita e você estivesse se movendo para a esquerda, tá? Não quer dizer que você está andando menos 10 km. Não existe isso. Você pega um carro, você não anda menos 10 km, você anda 10 km, 1 km. Você anda positivo, né? Você é distância, isso é distância, é o quanto percorreu, não tem como ser negativo. Porém, variação do espaço, que é para saber o quanto variou de uma posição para outra, pode ser negativo. Que quer dizer exatamente que você está variando, você está voltando ou indo a favor do sentido que eu adotei no espaço, da trajetória, tá bom? Por exemplo, a gente pode imaginar uma mosca, ela se move conforme essa trajetória, indo para a direita, e tem uma outra mosca voltando. Então quer dizer que se eu adotasse a origem do espaço como sendo essa, o sentido do movimento para cá, quer dizer que essa mosca, como ela está variando o espaço negativamente, ocupando posições cada vez, por exemplo, aqui era 10, aqui passa a ser 8, então quer dizer que a posição inicial dela é qual? A posição inicial dela é essa, S, e a posição final dela foi essa. Então, 8 menos 10, que é a posição inicial,
posição final, que é S2 menos S1, observe que está em sentido posterior, que de posição ocupada é menos 2. Então quer dizer o quê? Menos 2 metros nesse caso. Quer dizer que ela está indo contrário, ela andou 2 metros, ela variou o espaço dela 2 metros para a esquerda, ou seja, contrário ao sentido de movimento do espaço. Apenas isso, tá? Isso se chama deslocamento escalar. Certo? Isso se chama deslocamento escalar. Agora, se eu falasse, Matheus, então, o que é distância? Afinal, o que é distância? E aqui a gente vai definir o que é distância a partir de variação do espaço. Distância percorrida, tá? Ou deslocamento efetivo, outro nome que você pode ver. Distância percorrida. E a gente vai ver o que é distância percorrida. Então, veja, distância percorrida vai ser definida de uma forma muito fácil. A gente vai definir em alguns casos. O primeiro caso é o seguinte, é a partícula, que é o nosso ponto material, e se deslocar a favor da trajetória, ou seja, a favor do sentido de movimento. Ou seja, se eu falo que está se movimentando para a direita e que as posições a partir de O para a direita são positivas, ou seja, os valores vão aumentando das posições, e a minha partícula ela se move apenas nessa posição, ou seja, ocupando valores de espaço cada vez maiores, ou seja, variando de forma positiva. Então, observe que, como não vai ser negativo, a variação do espaço, o deslocamento, a distância percorrida, é o módulo da variação do espaço. O que é um módulo? O módulo nada mais quer dizer que apenas consegue ser valores positivos aqui dentro. Então, quer dizer que variação do espaço sempre vai ser um valor maior ou igual a zero. Então, quer dizer o quê? Que só pode ser valores positivos, nunca negativos. Por quê? Porque se eu estou trabalhando com distância, tem que ser módulo, né? Isso é matemática. Matemática, como eu disse para vocês têm que saber. Para ver física, tem que saber matemática. Então, distância percorrida nesse primeiro caso é exatamente o módulo da variação do espaço, né? Beleza. O segundo caso é a partícula, ela vai a favor do sentido de movimento, depois ela volta. Qual seria a distância percorrida nesse caso? E a gente vai ver isso agora, tá? Olha só. Vamos dizer que eu tenho que a origem do espaço é exatamente aqui que ela começa a se mover. Aí eu tenho que aqui ela já está com a velocidade, certo? Ela ocupa uma posição. Vou falar que essa posição é a posição S1. Ela se move aqui indo para a direita, ela chega aqui e ela vai começar a inverter o sentido de movimento, ou seja, ela vai inverter o sentido de movimento. Aqui essa posição que ela começa a inverter, eu vou chamar de S2. E aqui essa posição de S3. Então, qual é a distância percorrida? A distância percorrida é o módulo da variação do espaço. Aí a gente vai separar em dois casos, a ida e a volta. Observe, o que é distância percorrida? É o quanto ele percorreu total, né? Se eu sei que eu posso fazer o quê? Na ida, S2 menos S1 me dá o quanto ele percorreu na ida, né? S2 menos S1 é a variação do espaço de ida. E eu sei que esse valor é positivo, por quê? Porque S2 é maior que S1 no espaço, onde aqui O significa, quer dizer que é zero. Então, variação do espaço de ida em módulo, tá? Por quê? Porque isso aqui é distância. Mas, em vez de você calcular a variação do espaço aqui, vai dar um valor negativo. Por quê? Porque S1 vai dar um valor negativo. Aliás, ela tá aqui, né? Ela foi de S2 para S3. Vai dar um valor negativo porque S2 é maior que S3. Então vai ficar o quê? S3 menos S2. Onde S2 é maior que S3. Então o valor vai ficar negativo, né? Então a gente vai adicionar isso em módulo, que é a variação do espaço de volta. Então observe que isso aqui é distância percorrida. É assim que a gente calcula, tá bom? Bora fazer alguns exemplos? A gente poderia falar já, eu acho que a gente já poderia falar sobre velocidade de escala média, né? E depois trazer isso daí. Eu acho que eu vou trazer sobre velocidade de escala média, gente, que é uma coisa que a gente precisa. Eu vou deixar separado o vídeo, na verdade. Não, mas bora. É a introdução à física, né? Então vamos falar sobre velocidade de escala média. Aí a gente vai entender o que é melhor que é velocidade de escala média. Bora lá, pessoal. Isso aqui é muito importante você aprender, viu? Não, eu vou deixar um vídeo separado.
Então é isso, gente. Essa aqui vai ser a nossa introdução à física. Primeiro vídeo.